amigos da JPTV e do portal JP News, estamos entrando no ar para mais uma edição do programa Estúdio Aberto, programa tradicional e ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Ao meu lado, o João Carlos do Fabrasil. Como vai, João Carlos? Tudo bem, bom dia aos nossos radionautas. Estamos aqui mais uma vez neste 11 de junho, uma quinta-feira de muita chuva aqui em Montenegro, como eu acho que de resto em todo o Rio Grande do Sul, todo o Vale do Caí, muita chuva esta noite, e agora durante o dia a água já começa a acumular em vários pontos nas ruas aqui da cidade. Muito bem, Fabrasil, a gente vai destacar alguns assuntos que são notícia no portal JP News e outros sites do Brasil também. Bom, aqui o JP News diz que Paulo Azeredo diz que faltaram 20 páginas do processo que conseguiu judicialmente. Foi aquela luta que ele teve, aquela disputa com a Câmara, né, de conseguir, levou mais de uma semana para conseguir os documentos. Aí chegaram os documentos, depois de uma ação judicial, e aí eles constataram que faltaram 20 páginas. Mas o ex-prefeito já disse que foi resolvido, a Câmara já cedeu essas 20 páginas. Apenas faltou no início. Isso, exato. Até porque as páginas de um processo... De mais de 2.000 páginas. São todas elas numeradas, rubricadas, elas têm uma sequência quando montado o processo, e não pode faltar. Ele, lógico, que ele está reunindo todo o material possível para apresentar a sua defesa, que eu acho justo e legítimo a pessoa apresentar, ter todo o direito possível de defesa. Como faltaram essas páginas, mas agora a Câmara já as entregou e ele poderá então, a partir daí, com todo o processo completo em suas mãos, colocar para os seus advogados de defesa para tentar voltar ao Executivo montenegrino. A minha opinião, entendo que é difícil, mas algumas pessoas muito mais entendidas do que eu em termos jurídicos dizem que é possível. Vamos aguardar o que a Justiça Civil vai nos trazer a partir da apresentação da defesa do ex-prefeito, por enquanto, Paulo Azeredo. Certo, olha só, o portal JP News destaca que novo governo atende reivindicações e creches do lado menor não correm mais risco de fechar. Foi uma notícia do jornal Progresso, né, uma coletiva de imprensa que foi concedida pela Josênia Flores da Cruz, filha do Dr. Cruz, saudoso Dr. Cruz, onde ela havia informado há cerca de 4 semanas atrás que as creches corriam o risco de fechar e mais de 400 crianças corriam o risco de ficar sem os educandários, né, em função de valores que não haviam sido reajustados. Ela disse que agora, numa reunião com o prefeito Aldana, vai ser reajustado e não há mais risco. É uma boa notícia, porque na medida em que crianças ficam sem lugares para serem atendidas, é preocupante, mesmo para aqueles que não tenham filhos, mas é preocupante para a sociedade como um todo, porque as crianças requerem um atendimento especial, tem que ter cuidados, porque a criança hoje é o nosso amanhã. Então, é boa notícia essa, que o lar do menor vai continuar atendendo, vai continuar trabalhando, vai continuar cuidando de crianças como uma creche. E interessante, claro que aqui não cabe no assunto, mas eu vou destacar, a Josênia, que é presidente do lar do menor, ela é ex-esposa do atual prefeito, Aldana. E eu acho que ainda quando a gente teve uma relação assim, sempre fica um resquício de relação, e também isso certamente influi na decisão do prefeito em continuar ajudando e destacando e destinando verba para aquele local de atendimento de crianças que é tão importante e já muito tradicional em Montenegro, não é, Adriano? Então isso é uma boa notícia. E eu acho que isso tranquiliza muitas pessoas dentro da comunidade montenegrina, porque realmente criança que está na rua não é bom. Quando a criança não é adotada por ninguém, ou seja por uma entidade, ou seja por uma família, a gente sabe quem as adota. É o crime, é o tráfico,
são os malfeitores, são os destruidores de famílias. Então, essa notícia é muito, muito boa para darmos aqui. Muito bem, olha só, informação aqui do portal JP News: eleitor de Montenegro já pode ter seus dados biométricos coletados. A informação que diz aqui é que as pessoas do município de Montenegro ainda já podem comparecer lá no cartório eleitoral, apesar de Montenegro não ter revisão do eleitorado neste ano. Por enquanto, algumas cidades como Apareci Novo, São José do Sul, Brochir e Salvador do Sul. Para Brochir, o encerramento no dia 30 desse mês, e Salvador do Sul no dia 11, ou melhor, no mês 11 de 2015. Portanto, alguns municípios aí já terão a votação biométrica, né, um sistema diferenciado, né, de votação. Não precisa mais ter o título de eleitor, só botar o dedo. E é uma novidade, tu acredita nessa novidade? Agora é feito aqui, isso, no digital. Dizem que ainda mesmo com urnas eletrônicas é possível fraudar o pleito. E eu espero que agora, com a vinda da biometria, isso se torne mais difícil. Eu acho, claro, porque hacker, você sabe que entra em qualquer sistema, até nos mais bem protegidos, como o sistema de defesa americano, do governo americano. Esses hackers entram. Por que não podem entrar numa urna eletrônica? Talvez que com a biometria. O que é a biometria? É a medida do indicador direito. Você, em vez de levar o título de eleitor, vai lá e coloca o indicador direito na leitura ótica e logo vê se é a pessoa ou não, se corresponde às raiaduras do digital com aquele que está registrado lá na urna. Feito isso, você vota. E espero que isso dê, então, mais segurança, mais precisão no sistema eleitoral brasileiro, que é um dos mais avançados do mundo. Porque nem nos Estados Unidos ainda tem urna eletrônica. Na Europa, eu acredito que também ainda não haja, apesar de serem países cultural e tecnologicamente muito mais desenvolvidos que o Brasil. Nós sabemos isso, até porque esses países têm, no mínimo, 1.500 anos mais de vida do que o Brasil, a partir da descoberta do Brasil e a partir da contagem da era cristã. Eles têm 1.500 anos mais que o Brasil. O Brasil foi descoberto em 1.500, o Brasil hoje tem 515 anos. Então eles já têm, claro, muito mais avanços sociais, têm muito mais avanços econômicos, têm mais avanços tecnológicos, enfim, eles são mais velhos que nós. Eu, quando estive na Europa, eu vi casas lá, vi prédios, monumentos feitos lá em 1300, muito antes da descoberta do Brasil, 1400, lá em perfeito estado de conservação, maravilhosos. Então eu ficava olhando, puxa vida, esse prédio aqui já existia, o Brasil sequer tinha sido descoberto. Então a gente vê que eles são muito mais antigos, na medida em que antigos têm que ter, obviamente, por uma questão lógica, mais conhecimento, mais tecnologia, mais desenvolvimento que o nosso país, não é, Adriano? É verdade. Bom, agora, Brasil, uma notícia da área política nacional. Ontem foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados o período de 5 anos para os mandatários prefeito, governador e presidente da República. E foi rejeitado a possibilidade e o projeto de votação facultativa. Havia uma ideia de que pudesse ser facultativo o voto, mas a Câmara rejeitou, mas aprovou os 5 anos. Pois é, vamos ver a partir de agora se vão ocorrer algumas mudanças realmente na política brasileira. É necessário uma reforma política no Brasil? É verdade. Nós temos, em primeiro lugar, no meu entender, na minha maneira de ver, nós temos partidos demais.
Nós temos muitos partidos. E aqueles que defendem essa ideia dizem que aí há uma pluralidade maior de ideias na Câmara, no Senado, enfim, no governo. Mas divide muito, fica muito complicado para o eleitor escolher os seus candidatos. Porque, na verdade, no Brasil, os eleitores não votam no partido. Nós votamos muito mais na pessoa, no candidato, do que no partido ou no estatuto partidário. Porque todo o partido tem seu estatuto. O nosso partido vai fazer isso, vai ser assim, vai ser dessa forma e daquela e tal, vamos defender isso e aquilo. Está ali a proposta do partido, quando o governo ou quando assume uma cadeira. E nem sempre isso é cumprido. E o brasileiro, o eleitor brasileiro, prefere muito mais votar no candidato que é amigo, que é conhecido, que é da região, ou que é ceguinho, ou que é mudinho. Tem também aquele voto caritativo, né? Todos nós conhecemos. Aqui em Montenegro já tivemos muitos vereadores com deficientes físicos, visuais, auditivos, e não estou sendo contra isso, mas é aquele voto piedoso. Vamos ajudar o fulano que é cego, vamos ajudar o fulano que é paraplégico, enfim. E é preciso, mais do que nunca agora neste país, uma reforma também no sistema político. Além do que, nós precisamos urgentemente reforma no poder judiciário, no sistema judiciário brasileiro. Crianças nos Estados Unidos, e eu vi recentemente num documentário, numa notícia, nem foi documentário, foi uma notícia, um menino de no máximo 7 anos ir para a cadeia algemado, aqui, ó. Aqui no Brasil não se imagina isso. Não, menor aqui é completamente impune. Tanto que os ladrões, os bandidos, arrombadores, malfeitores colocam crianças a entrar por alguns vãos de janela, porque se forem pegos, nada os acontecerá, porque quando muito vão para a fase, e lá eles saem melhores ainda no crime, se sabe muito bem disso. Então, é preciso haver uma reforma, mudanças, avanços na lei, no sistema eleitoral, no sistema judiciário. O ministro da Fazenda agora, Joaquim Levy, está tentando, com um remédio muito amargo para nós, mudar também o sistema financeiro, melhorar as finanças do Brasil. Diz ele que depois de passado esse período de um ano e pouco, vai melhorar. Será? Bom, outra proposta que está sendo avaliada pelo Congresso Nacional, primeiro pela Câmara, depois pelo Senado, é a possibilidade de termos eleições gerais já a partir de 2016, ou seja, não teríamos mais aquela eleição para presidente, governador e senador, e depois de uma outra data para prefeito e vereador. Teria tudo unificado. Tudo numa vez, tudo numa só votação. Ganha o país. Economia, de tempo, de serviço e mão de obra, claro. E de todo um sistema colocado à disposição dos eleitores. Porque vai hoje, vota para prefeito, vereador, governador. Amanhã volta para senador, para deputado federal, para presidente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos uma vez e votar de presidente a vereador, em todos os escalões, todos os níveis de governo. Mesma coisa, Adriano, eu defendo carteira de identidade. Carteira de identidade hoje, e eu pego aqui a minha e vejo aqui, ó, fotografia, polegar, assinatura, nome do portador, nome do pai, da mãe, local de naturalidade, data do nascimento, documento apresentado e o CPF, e mais nada. Por que nesta carteira de identidade aqui, como a que eu estou mostrando para os senhores telespectadores, a minha carteira de identidade, por que não podem vir aqui
todos os números dos meus documentos. Todos. CPF já tem. E todos mais. Se eu sou aposentado, número de aposentadoria, número de inscrição no INSS, até mesmo pode vir o número da conta bancária. Claro que aí fica de fora a senha. Muito bem, mas pode ser melhor aproveitado este documento. Num documento só, você tem todos os seus documentos estão ali. Um número constando aqui, como consta aqui agora já o CPF. Deveria constar mais documentos que nós usamos eventualmente e esporadicamente a gente usa. Então, seria bem mais interessante, bem mais fácil e também menos oneroso para o país, que tem que emitir o CPF, o cartãozinho de CPF, hoje eu não sei como é que está sendo, tem que emitir carteira de motorista, tem que emitir carteira de identidade, tem que emitir também o cartão do SIC, CPF. Só aqui são 3 documentos que poderiam estar num só. E muitos outros ainda poderiam se somar a estes numa carteira de identidade, economizando desta forma material, mão de obra e facilitando o uso para as pessoas portadoras desses documentos. Num só documento, toda a gama de documentação que uma pessoa precisa e requer quando ele seja em que situação for, até mesmo quando você passar aí numa barreira da polícia com seu automóvel, está ali tudo. Puxa a carteira de identidade, já está ali a carteira de motorista, já está tudo junto ali, CPF, tudo prontinho, entrega, está visto, até logo, muito obrigado, feita a revisão do carro, tranquilo. Seria muito melhor, muito mais prático. Eu ando aqui com a carteira abarrotada, por exemplo, de documentos, carteira abarrotada de cartões de crédito e dinheiro muito pouco. Então, a gente vê que uma unificação disto seria muito mais prático para nós e muito mais crível, muito mais barato para a nação. Muito bem, João Carlos Fabrasil, mais notícias agora de esportes, né? Nós tivemos jogo ontem à noite da seleção brasileira contra Honduras. Que horror. 1-0, né? Que horror. Eu confesso que no primeiro tempo eu dormi e eu recostei, a minha TV fica no quarto, eu me recostei e peguei no sono. Era um jogo assim, sonífero. Segundo tempo, o que eu fiz? Peguei o controle remoto, mudei de canal, fui olhar outros programas mais interessantes, porque foi um jogo horrível, muito ruim. Esta nossa seleção, para eu que não acompanho muito o futebol, a não ser o do meu time, e assim mesmo só olho quando passa direto, também não acompanho assim o dia a dia, que é o Internacional, eu desconheço a maioria daqueles jogadores que estavam em campo. A grande estrela ontem foi quem? O Neymar. Grande estrela. Desde que se anunciou a vinda da seleção brasileira para jogar no Beira-Rio, a grande estrela só se falava em Neymar, Neymar, Neymar. Foi uma dose cavalar de Neymar que deixou como aquele personagem da TV, porra aqui, e todo mundo só falou em Neymar, Neymar. Firmino, um ilustre desconhecido, fez o gol e ficou nisso. Porque, convenhamos, Honduras não é uma seleção de primeira grandeza, não é de destaque. E o Brasil conseguiu um magríssimo 1-0 sobre a seleção de Honduras. Um jogo de pegar no sono. Tá certo, Fabrasil, mais uma notícia aqui. Hoje nós estamos fazendo o programa ao vivo, dia 11 de junho de 2015, e sendo gravado pela JPTV, logicamente que vai ser passado em outros dias, outros horários,
Mas tivemos aí duas passagens tristes aqui, a morte do Dr. Koval em Montenegro, né? Eugen Koval. E também do ator Christopher Lee, aos 93 anos, que foi por muitos anos o Drácula, e o Saruman também, do Rei dos Anéis. Sim, Christopher Lee. Ele fazia filmes de terror. Isso. Ele era o Drácula. E ficou um personagem muito conhecido, não é? 93 anos, vamos convir, viveu uma vida longa, boa, como ator de cinema, e infelizmente aqui nos tocando bem mais de perto, a morte do Dr. Eugen Koval. Ele, natural da Alemanha, veio muito cedo para o Brasil, aqui se formou anestesista, uma figura, não porque está morto, mas uma figura simpática, muito atencioso. Eu tive que, ano passado, meados do ano passado, fazer uma biópsia, e foi feito com anestesia geral, e foi ele o meu anestesista. Eu fui lá consultar com ele, marcar e tal, e fui muito bem atendido. Como é que ele dizia? Eu era teu fã na Rádio Gaúcha, te ouvia e tal, muito faceiro, que bom que tu vem aí e para conversar. E ficou conversando comigo também, fez os exames, obviamente, mas era uma figura assim, muito querida, muito simpática. A gente lamenta muito e apresenta condolências para os familiares do Dr. Eugen Koval e para toda a comunidade, porque afinal é um médico a menos que nós temos, um médico de grande qualificação profissional que nós perdemos. Mas a morte é inexorável, a morte vem para todos nós. Eu escapei por pouco, agora no fim do ano, dizem que ele faleceu de um infarto fulminante. Eu também tive um infarto fulminante, quer dizer, não foi fulminante, não me matou. Junto com este infarto eu tive um edema pulmonar agudo, e Deus quis que eu continuasse, e aqui estou. Mas o destino do Dr. Eugen Koval era outro. Deus o chamou mais cedo. Tá certo, Fabrício. Bom, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Até a próxima quinta, né, João Carlos? Quinta-feira que vem. Espero que não esteja essa chuvarada toda que os senhores estão sabendo, estão em casa, estão sentindo essa chuvarada, que desde a noite passada, chuva e chuva, agora tá bem fortinha, assim, é uma chuva leve, mas bem consistente. A água começa, como eu disse no começo do programa, já a acumular nas esquinas, né? Devido a quê? A maior parte culpa nossa população, que não cuidamos das bocas de lobo, jogamos lixo, jogamos PET, jogamos esses saquinhos plásticos, um lixo na rua, e isso tudo vai ajudando a entupir os bueiros, e o que ocorre é isso que se vê quando vem uma chuva. Muito obrigado pela atenção do senhor, da senhora, e, se Deus quiser, quinta-feira que vem estaremos de volta aqui, neste microfone e nesta câmara. Muito bem, até a próxima. Câmera. Até a próxima, então, pessoal.